Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar um dos conceitos, olha, mais impressionantes e misteriosos de uma cosmologia fascinante: o corpo de finalidade. Já parou para pensar qual é o destino final dos seres que chegam na perfeição absoluta? Essa é a grande questão, né? Para onde tudo isso está indo? É uma pergunta que, olha, todo mundo já se fez em algum momento. Qual é o sentido de tudo? Para onde essa jornada cósmica toda nos leva? Não, é isso que a gente vai começar a desvendar agora. Então, para a gente entender esse mistério, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, o que é esse destino final? Depois, quem faz parte dessa equipe cósmica? Vamos seguir a jornada dos mortais. E aí vem a pergunta: qual a missão deles? E para fechar, vamos ver quem são os arquitetos do cosmos e o que é a aventura suprema. Vamos lá? Certo, vamos começar pelo ponto principal. O que é, afinal, esse tal de destino final? Então, o corpo de finalidade é basicamente o destino conhecido para todo ser que completa aquela longa jornada evolutiva, sabe? Aquele que atinge a perfeição espiritual e finalmente se funde com o espírito do Pai Universal, a fonte de tudo. Pensa assim, é como se fosse a grande formatora do universo. Chegou lá, se formou. Mas será que é só isso? Ok, mas quem faz parte desse grupo de elite? Quem é essa galera? Não é todo mundo igual, não. Vamos dar uma olhada em como essa equipe cósmica é montada. Pois é, esse corpo é formado por 6 grupos principais de seres glorificados. 6! E o mais legal é que são 6 origens totalmente diferentes, mas que no final acabam convergindo para o mesmo destino. E olha só que turma, tem os mortais glorificados, que um dia poderemos ser nós, depois daquela longa jornada, os serafins adotados, que são os seres angélicos que nos acompanham, aí tem os nativos de Avona, que já nascem perfeitos lá no centro de tudo, e ainda outros grupos super especializados. É uma mistura cósmica incrível, todo mundo unido por um mesmo juramento. Agora, olha que interessante essa composição. Pega uma companhia padrão, com 1000 finalitores. 99%, isso mesmo, 99% são mortais que chegaram lá e seus parceiros serafins. Aquele 1% que sobra são os outros seres especializados. O que isso quer dizer? Para mim fica bem claro. A experiência de lutar, de ralar, de ascender é o que tem de mais valioso nesse destino final. Isso aqui mostra bem as duas grandes perspectivas que existem lá dentro, né? De um lado você tem os nativos de Avona. Eles já nasceram perfeitos, então, para eles, a divindade é algo natural, inato. Do outro lado tem os mortais glorificados. Esses não, esses conquistaram a perfeição. Eles trazem a sabedoria da experiência, do erro, da superação. É uma combinação poderosa. Beleza, agora vamos focar no maior grupo de todos, os mortais. A jornada de um ser, saindo de um planeta tipo o nosso até chegar nesse status, nossa, é uma verdadeira epopeia cósmica. Olha só o caminho. Tudo começa aqui, nascendo num mundo material. Depois é uma subida longa e difícil, passando por vários universos de treinamento espiritual. Aí tem que atravessar o coração perfeito de tudo, Avona, até finalmente encontrar a fonte de toda a realidade. Só depois de tudo isso é que rola a admissão no corpo de finalidade. É pouca coisa? Mas se você acha que acabou, achou errado. Tem uma reviravolta. Mesmo depois de tudo isso, de encontrar a deidade, de chegar na perfeição, a jornada não terminou. Eles são classificados como espíritos de sexto estágio. Isso significa que ainda existe um sétimo e último estágio, que, por enquanto, é um completo mistério. Isso leva a gente para a pergunta mais importante de todas, né? Se chegar na perfeição não é o fim, então, para que tudo isso? Por que juntar uma equipe tão gigantesca e tão experiente? Vamos tentar entender qual é a missão deles. O que a gente pensaria? Bom, depois de uma jornada dessas, o mínimo que se espera é uma aposentadoria tranquila no paraíso, né? Descanso eterno. Faz todo sentido, certo? Pois é, mas a realidade que se propõe é bem diferente. E aqui está a grande revelação. O destino deles não é descanso. De jeito nenhum. É um novo serviço, uma nova missão. E onde? Nos universos do espaço sideral que estão sendo organizados agora. Ou seja, o corpo de finalidade não é um time de aposentados. É uma força de elite, prontinha para entrar em ação. E parece que tem 3 coisas gigantes acontecendo ao mesmo tempo no cosmos. Primeiro, um sistema novo e imenso de universos está se formando.
Segundo, esses seres perfeitos estão sendo reunidos lá no paraíso. E terceiro, o poder do Ser Supremo está crescendo. Parece que todas as peças estão se encaixando para algo grandioso. Tá, mas quem está projetando esses novos universos todos? Quem são os engenheiros por trás dessa obra gigantesca? Bom, isso nos leva a um nível ainda mais alto. Vamos conhecer os arquitetos do universo mestre. Olha essa escala! É de explodir a cabeça. Começa com um arquiteto só, coordenando o paraíso, o centro de tudo. Depois, vai para 3, 7, e de repente a coisa cresce exponencialmente. 70, 490, até chegar em mais de 24 mil arquitetos planejando o quarto nível de universos, o mais distante. A dimensão desse projeto é difícil até de imaginar. Somando tudo, dá isso aí: 28.011 planejadores mestres. Eles são os responsáveis por desenhar os próximos palcos cósmicos onde o futuro da criação vai acontecer. Bom, chegamos na parte final, onde a gente junta todas as peças. O que tudo isso significa, no fim das contas, para aqueles seres que começaram lá embaixo, como simples mortais? A própria fonte descreve assim: que destino glorioso para os filhos do tempo, os filhos materiais do espaço. É de arrepiar, né? Imagina só, a jornada de uma origem super humilde até um papel central no futuro eterno do cosmos. É glorioso. E essa é talvez a ideia mais importante de tudo isso. A jornada não acaba na perfeição. Na verdade, ela só começa ali. A perfeição não é a linha de chegada, é o ponto de partida. É o pré-requisito para começar a aventura de verdade, um nível de serviço e criação que a gente nem consegue imaginar. A formatura é só o começo do trabalho de verdade. E a gente termina com essa pergunta no ar, para refletir. Se o destino final não é o descanso, mas sim um serviço que não acaba, numa criação que não para de crescer, qual poderia ser o propósito de uma aventura sem fim? O que isso diz sobre a realidade e sobre o nosso lugar em tudo isso?